Pronto, beleza. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos encerrando o terceiro período. Vamos tentar aí atualizar as atividades. Eu já coloquei a listagem do que vocês já fizeram das 4 atividades até o momento, né? Nós vamos fazer hoje a 5ª atividade, né? Preferência sempre se atentar aos PDF das aulas, se atentar às aulas gravadas, né? Que está no meu canal, né? E não esquecer de estar lá no meu canal sempre acompanhando também essas aulas, tá bom? Então, vamos lá. Então, sempre que vocês acessarem lá a sala do Google, eu tenho lá a sequência, o PDF da aula, a aula gravada e pode ter atividade ou não, que dependeu do jeito que a gente tratou esse terceiro período, né? Que teve semana que a gente teve atividade e teve semana que não teve, tá bom? Então, vamos lá. Logo nós vamos fazer um simulado, né, de tudo que a gente viu até agora. Então, vamos aqui para a nossa aulazinha de hoje. A gente vai dar continuidade ao assunto de magnetismo, né? Aí alguém aí, por favor, me diga se está aparecendo... Opa, isso. Se está aparecendo na tela para vocês aí. Está aparecendo? Tá, professor. Beleza, valeu. Então, nós vamos encerrar hoje a parte de magnetismo que é para a gente ver até agora, né? Que é para a gente, na próxima semana, vai estudar a parte disso, para fazer um simulado, né? E aí a gente vai só fazer uma espécie de revisão do que a gente viu até agora, e aí a gente vai fazer o nosso simulado, tá bom? Que aí, na semana seguinte, a gente está encerrando o terceiro período. Aí, quando a gente começar o quarto período, a gente já volta com conteúdo de física moderna, certo? Vou falar de alguns aspectos da física moderna. Teoria da relatividade, física quântica, ali bem simples, alguma coisa de nanotecnologia, para a gente aí estar recapitulando algumas coisas, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, hoje, sobre força magnética, né, ou força de Lorentz, qualquer coisa do tipo assim, né? Então, imagine vocês uma carga se movendo, né, ou entrando num campo magnético, né? Um campo magnético de preferência uniforme, né? Por isso essas linhas aqui paralelas, né, que é representada pelo D. A carga pode entrar ou com certo ângulo ou perpendicular. A gente vai trabalhar mais os questionamentos perpendicularmente, ou seja, para que esse seno do ângulo aqui, seno de 90 graus é 1, e aí a nossa fórmula ela fica mais simplificada, fica QVB, certo? Que é quando a força entra perpendicular ao campo, né? Aí a gente vai trabalhar com esses aspectos. Também porque a gente vai usar a regra, né, da mão esquerda, né, que são a posição dos dedos aqui, ó, nesse formato, que a gente vai já mostrar aí na tela para vocês, aí onde cada dedo aqui tem um significado relacionado a uma grandeza, né? Força, campo e velocidade, certo? O dedo anelar é velocidade, o dedo indicador aí é campo e o polegar é o dedo da força, né? Por isso, o polegar, força, né? Então, a gente... aqui é a fórmula geral, né? Envolve o ângulo, né? Quando ele entra com certa inclinação, mas a gente vai trabalhar mais os casos perpendiculares, certo? Então, que é o caso que a gente vai trabalhar, né? Para quem lembra, carga em repouso, né? No campo magnético, né? Você tem velocidade zero, né? Então, esse é o campo. Aí, nesse caso aí, você não vai ter a interação de força, né? Então, você vai ter aí a força zero, né? O segundo caso é a carga com velocidade paralela ao campo magnético, né? Aí ela tanto faz ser num sentido como no outro, né? Como é paralelo, então o seno de zero é zero. Então também vai ter a força igual a zero, certo? Só lembrar sempre disso aí. Nosso terceiro caso, né, perpendicular, que é o caso que a gente vai trabalhar mais, certo? Os casos aí perpendicular. A tendência natural, deixa eu tirar bem aqui essa figurazinha aqui, a tendência natural, né? Sim, lembrando que esse xizinho aqui significa entrando o campo, certo? O pontinho significa o campo saindo, só vocês lembrar bem disso, né? Então, se vocês olhar aí, ó, como é que vai ser isso aí, ó, pela regra da mão esquerda, né? Lembrando que a regra da mão esquerda, de acordo com que eu troco a carga, né, muda aí a lógica, né? Na mão esquerda, né, eu coloco a carga positiva, na mão direita eu coloco a carga negativa, certo? Mas sempre com os dedos nas mesmas posições, né? O que é importante aqui? Que a tendência natural de um corpo, né, que se move perpendicularmente ao campo, é
executar uma trajetória circular. Isso aqui é uma questão que pode cair hoje aí na atividade de vocês, certo? Então, nesse caso aí, a tendência da partícula é executar aí um movimento circular uniforme de um determinado raio, certo? Então, essa força magnética aí, que é aquele que nós falamos, que é o que a gente vai trabalhar mais, QVB, né? Ele sempre vai traçar uma curva, né? Quando ele entrar perpendicular ao campo. E aí ele pode entrar perpendicular ao campo de várias maneiras, né? Então, depende aí. Mas sempre o ângulo entre o campo e a velocidade é de 90 graus. Então, o ângulo entre a força também vai ser de 90 graus. Então, todos eles vão ficar 90 graus entre si. E aí está a fórmula matemática que a gente vai trabalhar para calcular o raio, né, da circunferência aí executada por essa carga que se move. Vai usar também essa relaçãozinha aí, tá certo? Então, vamos lá. Então, a força magnética de Lorentz. Regra da mão esquerda. Lembra do dedo que eu falei para vocês? Ó, tá aí, ó, força. Ó, o polegar é força, o indicador é campo e o anelar é velocidade, né? Então, você vai apontar o anelar para o lado do movimento, o campo você vai apontar o indicador e a força será orientada pelo polegar, certo? Aí, ó, aquilo que eu falei para vocês, né? Para carga negativa, isso aqui, bacana. Para carga positiva, eu oriento os meus alunos a usar a mão direita nas mesmas posições. Porque o que é que o autor gosta muito de usar? Ele diz que é para você pegar e flexionar o dedo, né? Aqui, aí se a carga é negativa, bacana, desse jeito. Carga positiva, aí ele diz que é só flexionar o dedo no sentido oposto, né? O polegar no sentido oposto. Mas se você fizer a mesma coisa com a carga com a mão direita, né? Na carga positiva, você consegue o mesmo efeito sem precisar tu ficar invertendo o teu dedo, né? No sentido oposto, certo? Só para efeito de informação, tá bom? É bem bacana essa partezinha aí. Então, aqui nós temos um exemplo, né? Aqui você tem uma carga, né, positiva, e aí aqui está o campo. E aí ela está se movendo, se você observar aqui, ó, ela está se movendo para dentro do plano, certo? Para dentro do plano. Aí, para onde é que ficaria a força? Aí você pegaria aí e fazia as orientações, certo? Então, ó, como é que você faria aí? Ó? Você pegar aqui, ó, já viu aí que apareceu a seta da força, né? Mas eu vou botar aqui no dedo, na tela, para você. Então, a carga é positiva. Então, é melhor você usar o quê? A mão direita, como eu falei para vocês, né? Então, ó, o campo está no sentido, né? O campo está no sentido aí, né? Você tem o quê? A velocidade para dentro, né? E aí você tem o campo para fora. Então, você vai ficar o quê? Campo, velocidade. Então, você vai ter a força para baixo, não é isso? Aí, se a carga é positiva, aí você vai ter essa inversão aí. Aqui é a mesma coisa, você tem aqui, ó, velocidade, o campo para dentro, aí a força para cima. Como a carga é negativa, o que aconteceu? Ele quer que você inverta, né? Quer que você vai inverter aí, ó. Você vai inverter. Carga positiva você mantém direitinho, do jeito que você fizer aqui com a mão esquerda, fica, né? A carga negativa você tem que inverter o dedo, né? Mas a gente não vai inverter o dedo, é só trocar a mão, certo? Aí você troca a mão. Então, positiva você usa a mão esquerda, negativa você usa a mão direita, viu, gente? Eu troquei aí, certo? Então, positiva, mão esquerda, negativa, mão direita. Então, o campo para dentro, velocidade, aí a força é para baixo. Tá certo, não é isso? Aí aqui nós temos o quê? Ó? Polo norte e polo sul, né? Lembrando que as linhas de campo é de norte para sul. Então, o campo vai ser nessa direção, certo? Aqui a carga é negativa, então é bom você usar a mão direita, né? Então, o campo, velocidade saindo. Então, a força vai ser para onde? Para baixo também, viu? Para baixo também. Então, aqui você tem essas orientações aqui. Dá um pouquinho de trabalho, mas a gente vai exercitar bastante isso aqui, tá ok? Aí aqui a gente está falando da execução, né? A trajetória circular. Lembrando sempre que o X representa entrando no plano e o ponto representa saindo do campo, tá bom? Então, aí nós temos aí, ó,
Quando tem um campo, a carga entra nesse campo, ele vai tender a fazer um movimento circular. E o período, aqui essa forma do período do movimento aí circular. Então, nosso quarto caso, nós não vamos trabalhar esses casos, certo? Mas é bom botar aqui, é quando você tem uma certa inclinação, né? E aí a força magnética é dada por aquela fórmulazinha geral lá do começo, certo? A gente não vai trabalhar esses quatro casos, tá bom? Aí aqui tem alguns exemplos, né? O ímã sendo levitado, né? Aqueles trilhos dos trem também magnético, né? Usa também esse princípio da força, né? De movimento. Mas a gente não vai trabalhar esses casos, certo? E aí agora a gente vai falar aqui um pouquinho, por exemplo, do fio reto quando percorrido por uma corrente, né? Que é o caso do funcionamento dos motores, né? E aí aparece uma força, a força de torque, né? Que vai fazer a barra girar, né? Então, o princípio aí é o mesmo, né? A gente vai trabalhar com a famosa fórmula de Bill, né? Esses casos aqui a gente vai usar muito pouco, a não ser para você saber mesmo que a força que atua aqui depende do comprimento da barra que está submetida ao campo e a corrente também que está sendo percorrida aqui. Então, o comprimento e o próprio campo, né? O campo também, a intensidade do campo também influencia para a torção aí dessa barra. Bom? Então, basicamente, essa é a nossa parte de hoje, né? A gente vai para nossas questões, tá bom? Então, vamos lá. Então, a nossa primeira questão, que está lá na nossa atividade, pelo amor de Deus, antes de responder, verifique na atividade, só vão responder depois que você dá uma verificadazinha aqui, aí se atente, né? Ele coloca aqui, uma partícula, deixa eu pegar aqui o nosso ponteirozinho, que é bom sempre ter o ponteiro, né? Uma partícula de massa m eletrizada com carga Q descreve uma trajetória circular com velocidade escalar v constante, sobre a ação exclusiva de um campo magnético uniforme de intensidade B, cuja direção é sempre perpendicular ao plano do movimento da partícula. Nesse caso, a intensidade da força magnética que age sobre a partícula depende de quê? Só lembrar lá da fórmula, né? QVB. Então, aqui, ó, QVB. Resposta, letra C. Só lembrar da fórmula, viu, pessoal? Lá, ó. Vocês vão lá para cima, lá, ó, na fórmula, ó. QVB, certo? Não esqueçam disso. Segunda questão. Quanto à trajetória de uma carga elétrica pontual que se move com velocidade v em um campo magnético uniforme B, é correto afirmar que... Então, vamos lá. Sempre retilínea? Não. Sempre circular em torno de B? Não tem nada a ver isso aqui, certo? Aqui é uma pegadinha, né? Será sempre parabólica? Também não. Tem aqueles casos que a gente falou lá, né? Zero, né? Tem os casos dela fazer a curvilínea, né? Tem o caso dela andar também em linha reta. Então, será sempre parabólica? Não. Dependerá das direções de B e V. Ó, só lembrar lá, ó. Quem vai influenciar nessa trajetória? É a inclinação entre B e V, certo? Muita gente vai errar essa questão porque ele vai marcar logo circular. Para ser circular, tem as condições, certo? Tem as condições. As condições lá, perpendicular. Ele não fala aqui, ele só diz aqui, quanto à trajetória da carga elétrica pontual que se move com velocidade V em um campo magnético uniforme B. É correto afirmar que... Então, ele não deu a relação de direção. Então, eu não posso dizer que ela é sempre circular, certo? A não ser que ele diga que é perpendicular aos ângulos, certo? Um próton penetra numa região onde existe um campo magnético uniforme com velocidade V, perpendicular às linhas de campo de indução de campo, né? Considerando apenas o campo magnético, o movimento do próton aí sim, pessoal, aí sim é circular. Por quê? Porque ele disse a palavrinha mágica, perpendicular. Aqui ele não disse a palavrinha mágica, perpendicular. Então vai depender da inclinação, certo? Então aqui sempre é circular. Aí aqui nós vamos fazer umas continhas, certo? Então vamos lá. Uma partícula de carga, 50 microcoulomb. Lembrar que esse cara aqui vale 10 a menos 6, para quem não lembra.
10 a menos 6. Certo? É lançado com velocidade de 30 metros por segundo na direção perpendicular, então não vai ter inclinação, foi os casos que nós falamos que não vamos trabalhar, de indução magnética e fica sujeito a uma força. Lembrando que esse chapeuzinho aqui significa que é esse elevado ali, né? Então é 10 a menos 4, né? A intensidade desse campo vale. Eu já tenho aqui a resposta, vamos só calcular, né? Então, o que é que nós temos aqui para calcular isso? Né? Então, lembrando ó, que força é igual a Q VB, certo? Q VB. Ele quer saber o B, né? Então, quanto é o F? Aí você bota aqui, ó, 6, 10 a menos 4. Pô, legal, o mouse hoje não está ajudando muito, mas eu estou aqui tentando, viu, pessoal? O Q? 50 vezes 10 a menos 6 vezes 30 vezes o que eu quero saber. B. Então vamos lá para as contas, né? Aqui é só conta, certo? Primeiramente, eu vou repetir isso aqui só para efeito de solução mais simples. 6, 10 a menos 4. Tudo na vida depende de como é que a gente quer resolver a parada, certo? Então eu já tenho uma noção aqui de como é que eu vou fazer para ficar bem mais fácil. Então, 5 vezes 3, 15, né? 5 vezes 3, 15. Quanto é 0? 1, 2. Aí bota aqui, ó, 1.500, né? Então, 1.500, 10 a menos 6, certo? Aí, como eu quero eliminar essa potência, o que é que eu faço aqui? Eu vou igualar aqui as potências, certo? Aqui é o B que eu quero saber. Então, eu repito aqui no outro lado novamente. 6, 10 a menos 4. O mouse tem hora que ajuda, que fica uma bacana, mas tem hora que ele quer atrapalhar. Olha, atrapalhou aqui. Então, andei 2 casas para frente, fica 15. 10 a menos 4. Pronto, agora igualei aí as potências, né? Aí assim eu posso cancelar de um lado e do outro, né? Então, com isso, o que é que eu faço aqui? Quem é o meu B? O meu B, que está lá no outro lado ali, vai ser esse valor aqui, ó. Esse cancela com esse aqui, ó. Certo? Então, vai ser o quê? 6, né? Que já está lá no outro lado. 6. Dividido por 15. Então, quando você dividir aí 6 por 15, a gente vai ter uma noção do valor, né? Então, 6 por 15, acrescento 0, fica 0, aí fica 60 por 15, que dá 4. E 4 vezes 15 dá 60. Então, dá 0,4 unidade de campo magnético, que é o Tesla. Ok? Só isso aí, pessoal. Vamos para a nossa última. Aí essa aqui vai envolver o raio, né? Tem a formulazinha que está lá no nosso texto, né? A formulazinha do raio, né? Como é que é a formulazinha do raio, professor? Vamos pegar lá na frente, lá em cima, né? É que nós vimos ela aqui. Formulazinha do raio, formulazinha do raio, formulazinha do raio. Cadê? Aqui é do período. Aqui. Essa aqui é a fórmula do raio, certo? O raio é MVQB, certo? Vocês vão botar aí, ó, lá embaixo, que o raio é MVQB.
tudo aí perpendicular direitinho, porque é circunferência, certo? Então, vamos lá para a última questão. Opa, voltando. Manter. Vamos lá para a última. Então, voltando aqui, opção de ponteiro. Qual é a nossa fórmula? Quem lembra? Alguém lembra? Alguém que está aí, está lembrado? Qual é a fórmula? O raio é o quê? Estou aqui, mas eu não lembro não, professor. É o MV, né? MV. E embaixo, QB. Qualquer coisa a gente poderia deduzir também. Dá mais trabalho para deduzir, né? Mas dá para deduzir também. Igualando aí com a força centrípeta, sabe? Então vamos lá, só substituir os valores que tem aqui, certo? Então, fazendo essa substituição, você vai calcular o raio. Você vai encontrar aqui tudo no SI, então você vai encontrar o resultado em metro, mas aqui a resposta está em centímetro, né? Depois de transformar, tá bom? Então vamos lá. Primeira massa. Ó, a massa aqui, ó, 2. O mouse não está querendo ajudar de novo. É por hora que esse mouse ajuda. 10 a menos 24. 10 elevado a menos 24. Isso aqui multiplicado. Quanto é a velocidade? 1000. Quem quiser usar a potência, 1000 não, 10.000, né? Você pode usar a potência, ó. 1, 2, 3, 4. Aí fica 1, 10 elevado a 4. Quem quiser usar, certo? Eu aconselho a usar as potências que fica mais fácil de trabalhar as operações aqui, tá bom, pessoal? É só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Aí ficou 1. Aí fica 1, 10 a 4, certo? E quem é o quê? A carga. Tá aqui, ó. 5. A carga do elétron. 5. 10. Elevado a menos 16. Quase a carga do elétron, que é 1,6, 10 a menos 19, né? Então, carga aí. Isso aqui multiplicado. Quanto é o campo? 1. 10. Aí, ó, o chapeuzinho significa elevado. Menos 3. Tá bom? Agora vamos para nossas operações, tá bom? Aqui, ó. 5 vezes 2. Oh, 2 vezes 1, 2. Então, você repete aqui, fica 2. Produto de potência de mesma base. Conserva a base. Somos expoente. Menos 24 mais 4. Sinais contrários, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Então, fica menos 20. Dividido. 5 vezes 1, 5. Certo? Aí, 10 a menos 16, 10 menos 3. Sinais iguais, né? Soma e conserva o sinal, né? Então, fica menos 19. Ó. Menos 19. Aqui é o 9, viu, gente? Tá aparecendo no 4, mas é o 9. Pronto, fechou aqui. Então, agora o que é que nós vamos fazer? 2 dividido por 5 dá 0,4. 0,4. Confere. 0,4. Vezes. Divisão de potência de mesma base. Conserva a base. 10. Subtrai os expoentes. Menos 20, aí menos com menos, mais. Então, vai ficar o quê? Fica 1, né? Aqui vai ficar mais 19, então vai ficar menos 1, né? Menos 1. É, ó, menos 20, aí mais 19. Fica menos 1. Menos 1. Então, se você for colocar aqui, vai ficar 4, 10 a menos 2, né? O raio. Né? O raio fica 4. O raio fica 4. Colocando em potência, né? Desloca a vírgula para trás uma casinha, fica 4, 10 a menos 2 metros. Para quem não lembra, passar de metro para centímetro, né? Metro.
multiplica por 100, não é isso? Quando eu multiplicar por 100 esse valor aí, ele vai dar 4 centímetros. É o que ele quer. Você encontra a resposta em metro, passa para centímetro. Só multiplicar por 100. 10 a menos 2 é a mesma coisa de multiplicar por 10 a 2, que é 100. Aí elimina as potências, fica somente o 4. E aí a gente encerra. Ok? Beleza aí, pessoal? Vou botar aqui como PDF, que eu já vou botar lá na sala do Google para vocês. Salvar como PDF. Professor, Oba! falta muito para acabar a aula ainda. Não, fechando. Deixa eu explicar, me explicar só a Só última. interromper aqui a gravação. Peraí, galera.